Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Obrigado por estar na audiência aí, por estar na companhia. E também quero mandar um abraço a toda a equipe da FEAL que trabalha nos bastidores para chegar a essa programação 24 horas por dia para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele você já ouviu. É o nosso Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Bom dia, Nando, ó, com som de fundo. Vou falar por que esse som, viu? Tem um motivo especial hoje. Bom dia a todos, bom dia, Nando, meu querido amigo. Vamos em frente sempre com música no ar. Música no ar, vamos lá. Que beleza, hein, Toninho? Toninho trazendo para nós aí uma melodia que você não falou. O que que é essa melodia? O que é essa melodia aí? Essa melodia eu pensei em fazer, sabe por quê? É. Na Gênese diz assim, ó. E Deus disse, faça-se a luz. Bom, se Deus disse, faça-se a luz, a primeira coisa foi a luz. Não, a primeira coisa foi um som, porque Deus disse. Então, teoricamente, Nando, de tudo fica um resíduo. Se Deus disse, Deus está em todos os sons, em todas as luzes, em tudo que a gente enxerga. Isso que é importante a gente refletir cada vez mais. Está em todos os sons, em todas as luzes, em tudo que a gente enxerga e no que também a gente ainda não enxerga tão bem, né, Nando? E o tema de hoje vai ser religiosidade. Para você aí que está seguindo, por exemplo, a doutrina espírita, né? Que mais que religião a gente sabe, né? Que a doutrina espírita, ela também é ciência, filosofia e outras coisas mais. Não é para o nosso espírito ou para nós espíritos, né, Toninho? Falar do religare aí da religião, né? Então, por que se religar? Por que religar? Nós já fomos ligados? Estamos religando, Nando? Se Deus disse, faça-se a luz, ele disse, e a partir daí ele foi criando, né? Foi a criação. E a gente sempre imagina, né, Deus? A gente imagina ainda aquele Deus, né, Nando? Um homem de barba branca, velho, com aquelas túnicas, né? Eu sempre falo, será que Deus não pode fazer a barba, arrumar um pouquinho o cabelo, colocar uma roupinha mais moderna? E Deus, de alguma maneira, é o criador de todas as coisas. Como a doutrina espírita diz lá, no Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária, inteligência suprema de todas as coisas. E Deus foi criando, né? Foi criando, e nós somos o que seríamos a criatura. Mas interessante, nós somos co-criadores com Deus. Por quê? Porque Deus habita em mim, habita em você, habita em todos. E Deus, quando a gente fala em religação, seria essa ideia. Como se a gente tivesse partido de Deus, dessa unidade, né? Que é tem a ver com o meu eu superior, com o meu eu superior,
né? Aí a gente foi de alguma maneira se diluindo através das nossas emoções mais frágeis, né? E foi se distanciando desse eu superior que é Deus. Né? Se a gente pensar assim, é uma maneira de pensar, né? Tem muitas maneiras de pensar. E agora a gente está tentando voltar a esse eu superior, que é através da religiosidade, que o Nando tão bem falou, religar. Então a gente vai religar. E eu fico pensando assim, Nando, ó, primeira coisa, quando você vai ligar um aparelho de som, por exemplo, lá na tomada, você pode ter um Benjamin, sabe aquele Benjamin? Todo mundo chama de Benjamin, acho que é aquele negócio que tem 3 pontas, né? Ou você pode ligar direto. E eu fico pensando assim, para a gente se ligar a Deus, aquele Benjamin seria um intermediário. Será que a gente precisa do intermediário? Às vezes o intermediário ajuda, com certeza, em certos momentos. A nossa tomada está meio torta, a gente, né, usa o Benjamin lá de alguma maneira, até para facilitar. Mas será que a gente precisa, né? E que marca que tem que ser esse Benjamin? Esse Benjamin é da Fame, da Lorenzetti. Eu já estou fazendo aqui propaganda, hein? Fama, como é que chama? Fama, Lorenzetti, Fame. Tem tantas marcas, né? E essas marcas, se a gente comparar, seriam as várias religiões. As religiões ligadas ao cristianismo, né? Religiões ligadas a católico, pentecostais, a doutrina espírita, que é uma filosofia, como o Nando bem disse, doutrina, filosofia e ciência ligada ao Cristo. Muita gente não sabe disso, viu, Nando? Que nós espíritas somos cristãos, né? E outras religiões ligadas ao budismo, ao islamismo, né? Então é muito interessante a gente pensar, será que a gente precisa desse intermediário? Ou todas elas, de alguma maneira, colaboram com essa religação com Deus? Mas lembrando sempre, elas colaboram. Mas será que a gente precisa delas? Né? Deixar isso no ar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais, né, Nando? Então, e o espiritismo, na verdade, ele tem um efeito religioso, né? Que ele não é precisamente uma religião onde não tem templos, rituais, né? Imagens, né? A gente está mais filosófico, vamos dizer assim, né? E tem os princípios que a gente fala da reencarnação, comunicabilidade, comunicação com os espíritos, lei de causa e efeito e por aí vai. Então, muitas vezes a gente pensa, muitas pessoas migram de outras religiões para o espiritismo. E isso a gente nota, né, Toninho, quando a gente vai no centro espírita, que às vezes aquele dirigente, a maioria de nós, eu, por exemplo, fui católico na minha juventude, lá nos 16 anos, depois é que eu me tornei espírita. Então, muitas pessoas querem levar, né, para o centro espírita essa religiosidade que a pessoa viveu, experienciou, e não é, o centro espírita não é isso, né? Isso talvez não seja a discussão para agora do que que você vai falar, mas é só para lembrar, né, que dentro do contexto de religiosidade, consideramos tanto assim o espiritismo uma religião, né, Toninho? Mas é uma maneira da gente se religar, né? Ao eterno, ao que sempre existiu, né? E é interessante porque o Nando falou algumas coisas de reencarnação, né? Jesus falou sobre isso. Não dá para você desenvolver se você nascer de novo, por exemplo. Ele falava sobre muitas moradas na casa do meu pai. Onde são essas moradas? Né? Quantos nossos lares, por exemplo, existem? Né? Essas moradas, onde são essas moradas? São no nosso coração, por exemplo? Moradas que vai desenvolvendo, né? Tem muita coisa. Mas uma coisa interessante que a gente fala é o seguinte: se a gente pegar a base do Kardec, por exemplo, né, Nando? O Livro dos Espíritos é um livro que tem um teor muito filosófico, que é de perguntas e respostas. Ó, perguntas e respostas. A filosofia é isso. Ela pergunta, ela estimula o quê? A gente a refletir, com bases dentro de um raciocínio cognitivo. Por isso que ela é de fé,
raciocinada. Não uma fé que só acredita nas coisas. É fé raciocinada. Tem uma lógica, tem um porquê e tem um para quê. O Nando já falou em reencarnação, lei de causa e efeito, né? Livro dos Espíritos é um livro mais ligado a um aspecto filosófico. Se você pegar o livro dos médiuns, tem um caráter muito ligado à ciência, né? Ali, de alguma maneira, os espíritos mostram como é que vai se dar essa ligação e falam algumas coisas sobre tipos de espírito, densidade de espírito, né? Alguma série de coisas. Tem uma parte bem ligada à ciência. E uma parte moral, que começa a partir sempre do começo, né? Mas muito mais no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí tem os maravilhosos Céu e Inferno, né? E a Gênese, né? A Gênese. Mas, olha, só lembrando mais uma coisinha. Essa coisa de religar, eu lembro sempre que quando a gente faz uma oração, a gente está se religando a Deus. Toda vez que a gente faz uma oração. E como nós já falamos aqui, normalmente a ligação, essa oração tem três vieses, né? Primeiro, normalmente a gente faz o quê? Pedir. Segunda, louvar a Deus. Terceira, agradecer. A gente pede muito mais que agradece. Mas se lembrando, quando eu faço oração, eu tenho pensado primeiro em quê? Agradecer. Porque a gente recebe muito mais do que a gente imagina. É só olhar para isso. Agradecer. Depois louvar. E louvar a Deus é aprovar Deus. Quando eu aprovo Deus, eu estou me ligando a Ele. Quando eu não aprovo Deus, eu estou me desligando dele. Das minhas revoltas, quando eu tenho os desafios, que eu fico bravo de mal com Deus, que eu me afasto de Deus, né? Então, agradecer, louvar, que é aprovar, e pedir. Mas posso falar uma coisa, Nando? Eu acho que a gente não precisa nem pedir, porque a gente não sabe pedir, né? A gente não sabe pedir. Será que o que a gente pede é o melhor? Eu acho que Deus já sabe de tudo. Se a gente aprova Deus, e como Paulo de Tarso diz, tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que aprovam a Deus, a gente fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, que nem no Evangelho, que nem no Pai Nosso. Não preciso pedir nada, a vontade de Deus é soberana. Só me ensina a lidar e aprender com tudo que aconteceu na minha vida. Eu peço isso, de verdade. Me ensina, me ajuda, Senhor, a enxergar as coisas e aproveitar tudo para que eu esteja dentro das leis de amor e justiça de Deus, ou seja, desde que eu esteja ligado a Ti, né? Quando a gente aprova a Deus, seja feita a Tua vontade. Não é, Nando? É uma ligação. E o quanto a gente precisa respeitar a religiosidade do outro, né? Porque se a gente for verificar as religiões, elas têm, né, uma sabedoria, têm uma essência de realmente conexão aí, que religarem a conexão com o nosso Criador. Se a pessoa realmente se identifica com determinada religião, que vá, é tão necessário a gente ter uma religião, é tão necessário a gente estar ligado com Deus, porque isso também faz parte da nossa vida. Quem não tem Deus, né, na sua vida, muitas vezes vai sofrer, né, com isso e não vai ter oportunidade, como o Toninho disse, da oração, né? Porque nas religiões a gente aprende, né, a oração. A oração é tão, né, cada religião tem a sua maneira de orar, de se ligar, se religar, ou de se conectar com Deus, e isso é muito importante, porque faz parte da nossa constituição psíquica, né? A gente precisa disso, é tão importante a religiosidade na nossa vida, e a gente tem que ter o devido respeito, porque entre essa diversidade de religiões, né, cada um tem a sua maneira de sentir e de achar-se bem naquele determinado local. E aí, qual que é o nosso papel? Estar com a nossa religião e respeitar a do outro, né? O importante, eu lembro, você disse uma frase que o doutor Adão eh, falava demais, né? Que, do Paulo, né? Que você acabou de dizer. E o doutor Adão e mais outros amigos formaram um grupo de multi religioso, né? Eles se encontravam,
vinham os budistas, vinham os candomblessistas, vinham os umbandistas, os católicos, vinha padre, vinha pastor, e eles faziam essa reunião interreligiosa, uma coisa maravilhosa, uma coisa de fraternidade, uma coisa, e que em cada momento eles faziam uma religião no templo do outro, né? E traziam palestras e fazia essa união. É isso, né? É isso, a gente está dentro desse universo, é como se a gente olhasse para o céu e a gente olha para o céu e vê as estrelas, cada religião é uma estrela, né? Que está no mesmo universo, brilhando, né, Tony? Então, Nando, e quando eu respeito o outro, eu estou me religando a Deus. Quando eu respeito uma pessoa que pensa de maneira diversa da minha, eu estou me ligando a Deus. Por quê? Se Deus é a inteligência suprema e causa primária de tudo, tudo é Deus. Então aquela pessoa que discorda de mim é Deus. Ele vem de Deus também. Quando eu me ligo, quando eu acolho essa pessoa, não é aceitar, não é pensar da mesma maneira, mas respeitar a maneira dela. Diz que ela não seja agressiva. O Emmanuel diz uma coisa interessante, ó. Olha bem, a gente entende e respeita tudo. Mas quando alguém diz assim, por exemplo, se alguém diz que um pedaço de pau é pedra, você fala, tudo bem, se ele acredita que o pedaço de pau é pedra, tudo bem. Agora, se ele pega esse pedaço de pau para bater em alguém, é outra coisa. Ou a pedra para tirar no outro, né? Uma pedra para tirar no outro, né, Nando? É outra coisa. Aí a gente, né, não é dessa maneira também. A gente vai, de alguma maneira, criticar de uma maneira ponderada essa atitude. E sempre lembrando aquela coisa, né, Nando? Condenar o pecado, não o pecador. Porque todos nós temos nossa... Às vezes a gente não atira pedra em ninguém, mas a gente atira dardos mentais das pessoas com nossos pensamentos. Então, quando eu aceito o outro, quando eu compreendo o outro, dentro dessa diversidade toda, eu estou me religando a Deus. Você vê, Nando, que de alguma maneira, tem aquela parte que é um pouco chata a gente falar, mas quanto que as religiões não foram manipuladas e usadas para servir determinadas estruturas de poder, né? Dentro da Igreja Católica, dentro do pentecostalismo e na doutrina espírita também, né? Você vê aí que o Dr. Bezerra, por exemplo, foi um político. Ele foi político, foi deputado federal, né? Mas a gente lembra dele o que ele fez para unir a doutrina dentro dos princípios do Cristo. Porque as pessoas vão de alguma maneira, vão manipulando e vão distorcendo as coisas, Nando. Isso é muito importante. A religião é algo para nos ligar a Deus. E a religião é algo muito importante para nos unir, não para manipular as pessoas, né? E de alguma maneira ferir aquela ideia, por exemplo, de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque a gente vê algumas religiões que de alguma maneira estimulam o atrito, a agressão a certas matrizes africanas. E a gente sabe, Nando, que no fim das coisas, essas pessoas que estimulam vão arcar com esses estímulos, né? E a gente não sabe o que a gente fez no passado também. A gente não sabe o que a gente estava fazendo na noite de São Bartolomeu. Se a gente estava sendo atacado ou atacando, né? Pode ser que a gente estivesse lá machucando as pessoas também. A gente não pode falar nada. Então, mas a gente pode criticar o quê? Condenar o quê? O pecado, né? Isso é bom? Não, isso não é bom. Isso é muito ruim, né? Quando a gente não respeita e de alguma maneira invade os terreiros de candomblé, por exemplo, de umbanda, né? Quebrando as coisas, isso não é legal. Então, condenar o ato. As pessoas que estão orientando as pessoas a fazer isso, elas vão arcar pela lei de causa e efeito, não tenha dúvida nenhuma. Então, usar a religião de alguma maneira, de uma forma a pegar a essência da religião, né? Que é estar em Deus. Eu falo assim, estar em Deus é me sentir em Deus. Eu vou me sentir em Deus aonde eu estiver. Lá na igreja católica, lá no templo de Umbanda, lá com os nossos irmãos evangélicos, na casa espírita, inclusive na natureza, né, Nando? Onde eu estiver, quando eu estiver com bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes, eu estou me ligando a Deus.
É certeza isso, né, Nando? Certeza, né? Porque uma maneira até da gente, em momentos difíceis, né? E não só neles, mas quando estiver num momento difícil, procure a sua religião. Às vezes a gente conversa com pacientes, né? E às vezes o paciente, a gente perguntamos, né? Você frequenta alguma religião? A pessoa frequenta, mas você está indo? Não estou, mas deve ir, né? E aí a pessoa vai e começa, sabe, também se sentir melhor, se fortalecer. É algum local, é uma casa, vamos dizer que é o nosso segundo lar, onde você pode ir lá alimentar, é, alimentar o espírito, né? Lá no seu templo, na sua igreja, no seu centro, né? Lá onde quer que seja o seu local, onde o pessoal, nas mesquitas, né? Temos que ir, temos que ir, temos que né, reverenciar. A gente vê o pessoal do Islã, como eles se reverenciam, eles param o que estão fazendo, né, naquela hora né, e se dirigem lá para Meca e se ajoelham no chão e fazem a sua oração. Olha que bonito. Não, é bonito. E quanto mais a gente tiver fazendo aquela oração, se religarem com o coração, mais respostas nós vamos ter, né? Porque Deus, como o Toninho disse, sabe, mas a gente precisa também saber. A gente precisa se conectar a esse saber do nosso Criador. Ele só vai lá, ele só vai poder nos ajudar se a gente se ajudar. Então a gente precisa, e a religião ajuda nesse sentido. A gente abrir os nossos canais de conexão, né? O budismo, qualquer outra forma de se conectar ao divino é muito importante para a gente poder, né, sentir essa grandeza do Pai em nós, né, Toninho? Então, Nando, e puxando um pouquinho para o lado da espiritualidade, que é outra, né, uma coisa, a gente sabe que, por exemplo, que os bons espíritos, a gente chama de espírito. O nosso irmão os evangélicos chama de Espírito Santo, o pessoal católico, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né? A gente sabe que o trabalho espiritual acontece em todos os locais. A gente pega, por exemplo, aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Onde o autor espiritual fala sobre o trabalho espiritual num templo evangélico. E que tem coisas muito importantes que estão sendo trabalhadas ali. A gente sabe, por exemplo, em alguns livros que mostram o trabalho espiritual dentro da igreja. Né? O Chico falava, quando via a hóstia, ele via luzes, via os espíritos colocando elementos ali, né? A gente sabe disso, né? E acontece o seguinte, como o Nando bem falou, procurar a sua religião é importante para você manter a sua fé. Quem tem fé vai mais longe, Nando. Quem tem fé e tem atitude, que não é a fé sem obras, é a fé com obra, né? Tem atitude é muito importante, né? Você acredita em algo, né? Acho que muita gente às vezes não faz coisas erradas por medo de Deus. Mas às vezes a gente começa assim, não faz por medo. Chega uma hora que a gente vai fazer, não vai fazer por amor. Né? Começa pelo medo. Às vezes assim. É claro que Deus, tem gente que fala assim, Deus vai punir aquela pessoa. Não, olha, isso, a gente tem que puxar nossa ideia também. Deus não pune, Deus dá chance da pessoa fazer diferente. Mas a pessoa começa como? Pensando que vai punir. Até que ela vai entendendo. Então, sempre lembrando aquilo de novo. Volta, vai lá para a sua religião, mas observa a essência da tua religião. Se ela está divulgando coisas ligadas a ódio, a outras religiões, desfazendo de outras pessoas, né, Nando? Pregando, por exemplo, o uso de armas, né? Essa coisa aí dá uma refletida, com todo respeito. Pensa um pouquinho nisso. Não foi assim que Jesus passou as ideias para nós, né, Nando? E o Nando falou do Dr. Adoniato, né, que tinha aqueles encontros interreligiosos. Nando, eu participei de alguns. Interessante que uma vez eu participei de um aqui lá em Guarulhos, do Parque Maia. O pessoal me convidou para representar o Espiritismo. E tinha lá o pessoal, eu representando o Espiritismo, né? Tinha padre, tinha o pessoal Rosa Cruz, tinha o pessoal muçulmano,
E tinha uma banda interreligiosa lá, muito bacana. Uma banda interreligiosa. O tecladista acho que era padre, o guitarrista era Rosa Cruz, e o baterista era um cara muçulmano com aquela roupa toda, aquela túnica, aquela coisa, ele com a bateria, né, mandando violino. Aí eu fui brincar com ele, né? Falei assim, ô meu irmão, como é que você toca bateria com essa roupa aí, pesada, com esse calor, né? Ele falou assim pra mim, tá calor, o pior é quando o pessoal não vem fazer alguma brincadeira comigo, tipo assim, ô meu, tem alguma bomba embaixo dessa roupa aí? Ou seja, o pessoal tem esse preconceito, achar que todo o pessoal é um cara, um homem-bomba, alguma coisa. Curiosidade, nessa banda interreligiosa, tinha um camarada que se dizia ateu. E tava lá, tava lá, tocando, O, fazendo a coisa com amor, né, Nando? quem cantava, o principal, que era o cantor, ele é budista. Eu conheço essa banda aí. Então, olha, a dona Maíse Braga, lá de Brasília, contou uma história que, porque ela tinha muito contato com o Chico contava as histórias para ela, como a gente sabe de várias pessoas, né, que conviveram o Haroldo, também conta algumas histórias do o Dutra, né, conta histórias do Chico e outros, né, e a gente vai ouvindo essas histórias das pessoas que ouviram a história do próprio Chico, né, e a dona Maíse Braga, ela contou uma história seguinte: o Chico ele visitava São Paulo, Rio, ia para os outros estados e no Rio de Janeiro, né, naquela época, muito tempo atrás, ele tinha uma amiga no Rio de Janeiro que ele ficava na casa dela. Então ela levou o Chico para caminhar na praia, na areia, né? E aí o Chico estava caminhando com ela e aí ele viu lá na frente uma moça, fez um buraco na areia, colocou uma vela, acendeu, fez uma oração e saiu. Aí o Chico chamou a atenção da amiga dele. Olha, tá vendo lá? Olha, o que eu tô vendo, escreveu para ela. Um espírito de muita luz saiu do mar, foi até aquele local que a moça tinha feito a oração, ela já tinha saído. Ele foi lá, abraçou os pedidos daquela moça e voltou para o mar. Então, muitas vezes, né, Toninho, a gente não sabe, né, os meandros da espiritualidade, né, dos espíritos, como trabalham, né? E por isso, muitas vezes, as pessoas vão da beira do mar fazer as suas reverências, fazer aí as suas, né, fazer os seus agradecimentos, os seus pedidos, né? É muito bonito a gente saber disso, né, Toninho? Com certeza, Nando. Ó, uma coisa é certo. Existe o plano visível e o plano invisível. Plano visível e invisível, né? Você vê uma coisa assim, que existe espíritos, ou que a gente pode chamar de mentores, guias, amigos espirituais, anjos. O Espírito Santo existe, que existe, né, Nando? A curiosidade é o seguinte, que muitas vezes a gente não percebe, né? Mas eles estão em volta de nós, com certeza, né? E você veja bem, quer ver, olha, nesse caso aí da vela, né? O Espírito foi lá e ajudou, né? Quantas vezes, Dudu, a gente não está sendo ajudado? A gente escreve num pedaço de papel o nome de alguém, faz uma oração, e o Espírito vem e retira aquele nome, né? Através de um papel fluido, né? Aquele nome para levar da nossa oração, né? Ou seja, em todas as religiões tem isso, né? É muito importante a gente perceber que isso acontece. Depois vou cantar uma música, depois da nossa oração, vou cantar uma música chamada Canto de Unidade. Esse canto de unidade significa isso, a unidade com Deus, estar em Deus. Eu tenho usado um termo, Nando, que eu acho que é bem legal para a gente deixar no ar aí. Quando eu falo assim, vai com Deus, como vai com Deus? Deus é tudo, né? Se Deus é tudo, é a gente, na verdade, se sentir em Deus, é estar em Deus. E a gente pode estar em Deus de muitas maneiras, mas principalmente com bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Muito bem, com essas palavras do nosso querido Toninho, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações, que é o momento que a gente vai fazer realmente esse exercício do religare aí, né, daquela religiosidade, espiritualidade que existe em nós.
Então vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos no religare, na conexão com o nosso Criador, com o Divino, e possamos fazer esse religare, esse contato, essa conexão, através dos emissários do nosso Mestre Jesus. Que esses emissários, esses espíritos queridos e amigos, trabalhadores da seara, né, do nosso Mestre Jesus, como dissemos, possam eles nos auxiliar em nossas rogativas, em nossos agradecimentos, no nosso louvar a Deus. Que nós possamos, nesse instante, então, rogando a nosso Mestre, a Ti, Senhor, quando disseste que estarias conosco em todos os tempos, ou até o final dos tempos, e os tempos não têm o seu final, só no ciclo de uma reencarnação para outra, mas a eternidade estamos vivendo nesse instante e sempre. Por isso a tua bênção possa estar conosco, Senhor. É o que rogamos ao teu coração e também queremos estender esta tua bênção, pedindo-te que socorra aqueles nossos irmãos que estão atravessando de sabores, dores, sofrimento, desafios em suas vidas. Que a tua bênção, Senhor, esteja com todos os seres, em todos os lugares, nos lares, entre os nossos familiares e entes queridos, os nossos vizinhos, amigos, colegas, pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, da cidade em que vivemos, no país onde nascemos e no continente onde estamos, e a todos os continentes e países deste planeta, Senhor Jesus. Que a tua bênção possa chegar a esses lugares. Por isso, Senhor, te louvamos pelo amor que dedicas a todos nós. E te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tem feito por nós, pelo planeta, por todas as vidas ligadas a essa esfera de vida. Mas, mais uma vez, precisamos pedir, Senhor, que estejas conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho rapidinho para falar do Clube Amigos da Boa Nova, né? Uma maneira de você auxiliar, de você colaborar para a manutenção da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e todos os departamentos da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão, não é, de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, de psicologia, de musicoterapia, de tantas outras coisas que são transmitidas aqui na programação. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com a nossa central de, né, ali, atendimento? Falar com uma pessoa? 0800 12 018 38. E também o fixo para Grande São Paulo e região, que é o 2458-3214, código de área 11. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido internacional, que é o 11 97 834 2246. Se você quiser fazer e puder fazer, né, uma doação aí pelo Pix, a nossa chave é um celular, o número de celular, ó, anote aí, ó, 11 97 261 0272. Faça parte aí dessa família. E Toninho, você falou que cadê o violão que eu não estou vendo, né? Daqui a pouco ele vai cantar uma música para nós, né? É isso, Toninho? Isso mesmo, Nando. Eu queria falar três coisas importantíssimas que eu lembrei agora, que você falou uma coisa muito importante. Jesus disse assim: onde houver dois ou mais falando em meu nome, lá estarei. Ó, falando em meu nome, Nando. A gente tem que acentuar isso. Porque, assim, verificar se os espíritos são de Cristo. Se os espíritos são de Deus. Porque espírito tem de todo tipo. O Dr. Bezerra, por exemplo, diz que tem os espíritos espíritas. Ele fala que tem os espíritos que são espíritas. E tem os espíritos que são católicos. Tem espíritos que são de outras religiões. Não importa, né? Mas agora é o seguinte, olha só. Quando a gente fala assim, tem pessoas que falam assim, Jesus entrou no templo usando chicote.
Eu acho que muitas das pessoas usam esse termo para justificar o chicote que elas têm na mão. A arma que eles têm na mão, né? Porque assim, a espiritualidade, desculpa, a espiritualidade fala muito bem que o que aconteceu no templo foi uma confusão, uma bagunça, que o pessoal quis tumultuar. Eu não imagino Jesus dando chicotada em ninguém, né? Que ele chutou as mesas. Alguns filmes mostram isso, mas isso é uma deturpação da ideia. Eu não imagino Jesus com essa agressividade. Um homem que veio trazer exemplos de paz, de compreensão. Ele julgava o farisaísmo, não os fariseus. Ele dizia, eles estão doentes, eu vim para eles. Eu vim ajudar aquelas pessoas. Ou seja, o chicote não é porque ele estava com uma varinha, né, e estava batendo no burrinho lá, que não sei o que o pessoal fala, e teve uma confusão. E aí o pessoal fez aquela confusão para, de alguma maneira, usar aquela confusão contra Jesus. Né? Então, olha só, chicote na mão não é coisa de Jesus, agredindo as pessoas. Outra coisa importante, né, Nando? Onde houver duas ou mais falando em meu nome, se você vê que a sua religião, de repente, está deturpando as coisas, falando sobre agressividade, dá uma pensada nisso. E outra coisa interessante, de novo, vou repetir. O Dr. Bezerra fala, os espíritos espíritas, porque tem espírito católico, tem de todo tipo. Mas uma coisa importante, existem espíritos. Né? Vamos cantar, Nando? Toninho, essa questão do espírito espírita e do espírito católico ou espírito protestante, as pessoas acham que você desencarnando, você já vai mudar de religião, você não vai mais ser daquela religião. Não, o André Luiz fala que lá no nosso lar, um local que ele descreve e que existe um templo sem imagem, sem nada, e que cada pessoa que era de uma determinada religião, ela ia num cantinho lá, e quando ele estava orando, ele via a imagem que a pessoa estava visualizando, o santo que ela acreditava, o outro via o templo com a sua Bíblia e com aquele local onde o pastor muitas vezes profere a sua palestra. Então, as pessoas acham que o espírito muda de religião, assim, que desencarnou, pronto, você já muda tudo. Não, não, não é assim, né? Tudo é aproveitado, né, Nando? Tudo é aproveitado. Eu lembro de um desdobramento que eu tive, há bastante tempo atrás, eu fui, em desdobramento, eu fui para um lugar que era um templo evangélico. E tinha um pastor lá, e esse pastor ele falava, glória a Deus! E aqueles espíritos que na última encarnação tinham sido ligados à igreja evangélica, falavam assim, glória a Deus! Aí eu estava sentado ali, né? Eu falei, o que será que eu estou fazendo aqui? Aí o pastor que estava falando ali, que estava acolhendo aqueles espíritos, mentalmente ele falou assim, ó, na última encarnação, a penúltima encarnação, ele havia tido acesso à doutrina espírita. Mas naquela encarnação ele havia escolhido nascer pastor. Ou seja, ajudar como pastor. E ele falava uma coisa interessante, ele falou para mim assim, mentalmente, ele falou assim, ó, nós espíritas, o espiritismo tem muito conhecimento, mas precisa praticar mais. Aí ele me mostrou uma cena, tinha uma criança chorando. Aí ele falou assim, olha lá, o pessoal está dando um passe naquela criança que está chorando. Sabe o que a criança precisa? Ela precisa trocar de fralda. Ou seja, colocar a mão, tudo pra gente é passe. Não, passe é importante, mas colocar a mão na massa também é importante, né, Lu? Eu vou cantar uma música aqui que nós fizemos, que eu falei canto de unidade, né? Olha a letra, Nando, ó. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Deus que é paz, Deus que é luz, olha que bacana, ó, que nos une e nos conduz. Vejo agora tua mão nos levanta em comunhão. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nós
nossa religião é ter Deus no coração, aprendendo a amar e a servir a todo irmão. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Pois a nossa religião é ter Deus no coração. Só fazendo uma pequena análise aqui, Nando, ó. Uma coisa importante, ó. Aprendendo a amar e a servir a todo irmão. Todo irmão, são todos. Não importa a religião, não importa o pensamento. Servir a todos. A gente pode servir de muitas maneiras, orando pelas pessoas, ajudando, né? Amparando. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Libertação do quê? Da nossa pretensão, do nosso orgulho. Porque às vezes a gente está numa religião, ou na doutrina espírita, a gente acha que a gente é melhor que os outros. Não. Todas as religiões são muito importantes. Todas, sem exceção. Então, ó, caminhar rumo à libertação. Deus é paz, Deus é luz, ó. Deus é paz, pessoal, paz. Deus é luz. Ele nos une e nos conduz. Por que nós estamos nesse planeta com tanta diversidade? Porque ele nos uniu aqui de alguma maneira. Para quê? Para a gente desenvolver, para a gente andar em comunhão com ele, através da comunhão com o próximo. Se a gente não tem comunhão com o próximo, a gente não está em comunhão com Deus. Se a gente quer matar a pessoa que votou no outro cara, não é na eleição, por exemplo, se a gente quer destruir, se a gente deseja mal do outro que votou em outra pessoa, você tem a sua opinião política, tudo bem. Mas se você quer destruir o outro, se você tem ódio, isso não é comunhão com Deus. Acho que a gente tem que refletir nisso, né, Nando? É importante. Estar em comunhão com Deus é estar em comunhão com o todo, fazer do todo uma unidade. Mesmo que você tenha divergências, mas não odeie, né? Vamos fazer todas as coisas com paz e amor. E quando você disse, né, Toninho, que lá do Jesus, né, dizem que ele usou o chicote no templo, mas ele usou a verve, a língua. E ele tinha, a língua era esse chicote. E quando se diz a verdade, às vezes a verdade dói. E Jesus tinha autoridade para isso. Então, quando ele disse, ele realmente fez com que os vendilhões do templo ficassem ali, né, constrangidos, né, com aquilo que Jesus disse. Ele passou por aquele, né, templo falando a verdade para aquelas pessoas que estavam ali, né, e eles sentiram aquilo, né? Então, essa foi a chicotada, né, que ele deu com a moral que ele tem, né? Muito bem, Nando, rapidinho. E ele fez isso com amor. com amor. Sem reação. Foi o que o Nando falou. Falar a verdade, às vezes, ele tem autoridade para isso, né, Nando? É verdade. Bom, Toninho, estamos chegando aí ao final. Quero agradecer a você que, né, esteve conosco aqui até esse momento. Muita paz, muita luz. Nós voltaremos, né, na próxima sexta-feira aqui no Alvorada com o Toninho. E acompanhe aqui o Alvorada em todos os dias da semana com a equipe Alvorada. Então, o Toninho encerra aí, né, se despedindo e também com música para nós, né, Toninho? Vamos lá, então. Vamos lá. Um abraço a todos. Obrigado, Nando. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Estou me religando ao Pai. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.